Isso aqui não é uma frase solta. É quase exatamente o que muita gente já escreveu em algum lugar sobre a mesma luta. Não é uma pessoa só. São milhares escrevendo a mesma coisa, com palavras diferentes, na mesma madrugada. Eu prometi que dessa vez seria diferente. Como é que eu vou orar depois disso? Tô decepcionado comigo mesmo. Nem sei mais contar quantas vezes já jurei que não ia fazer de novo. Mas caí de novo. Ontem à noite jurei que seria a última vez e não aguentei nem uma semana. Hoje de manhã pensei em rezar. Cheguei a fechar os olhos, mas parei no meio, porque acho que já pedi perdão demais pela mesma coisa. E agora, só de pensar em falar com Deus, sinto um nó na garganta de vergonha. Não sei nem se ainda tenho o direito de chamar ele de pai depois disso tudo. Se isso te lembrou alguma coisa, fica com a gente até o fim. Isso não começou com você. Começou lá no início de tudo. Quando Adão pecou pela primeira vez, a Bíblia diz que ele sentiu vergonha e se escondeu de Deus. Mas repara numa coisa estranha. Ele já andava nu antes e nunca tinha se envergonhado disso. Então não era sobre estar nu. Era sobre o que aquele pecado tinha acabado de fazer por dentro dele. Guarda essa pergunta. A gente volta nela. Paulo escreveu isso para uma igreja que vivia caindo nos mesmos hábitos de antes, não para uma igreja de santos. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Não vos sobreveio tentação, senão humana. Mas fiel é Deus, que não deixará que sejais tentados além do que podeis suportar. Antes, com a tentação dará também um escape, para que a possais suportar. Repara, tentação humana. Não é uma tentação rara. Não é um defeito seu, específico, que mais ninguém tem. É humana. É o tipo de luta que todo ser humano, em algum grau, já enfrentou, inclusive os primeiros que leram essa carta, há quase 2000 anos. Existe quem jure, toda vez, que aquela seria a última. Quem já tenha orado pedindo perdão antes mesmo de sair da cama, sabendo, no fundo, que provavelmente ia cair de novo, nos mesmos dias, na mesma hora de sempre. Tem quem entre na igreja de domingo, levante a mão para louvar e sinta por dentro que está fingindo. Quem leia a Bíblia e ache que aquelas palavras foram escritas para outro tipo de gente, não para alguém que caiu de novo essa semana. E existe quem carregue isso sozinho há anos, com medo de contar para alguém, achando que ninguém entenderia, que ninguém mais no mundo já caiu tantas vezes assim. Mas escuta com atenção, porque isso muda tudo. O problema nunca foi o pecado. No céu não vão entrar santos. Os santos já estão lá. No céu vão entrar pecadores, pecadores arrependidos. Não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Mateus 9:13. O problema nunca foi o pecado. O problema é não se arrepender. Esse aperto no peito que você sente agora. Essa vergonha, essa culpa que não te deixa dormir, não é a prova de que você está perdido. É a prova de que você ainda está vivo por dentro. É a prova do seu arrependimento. A tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, do qual não há que se arrepender. 1 Coríntios 7:10. Lembra daquela pergunta lá do início, sobre Adão? Ele pecou pela carne.
satisfez a carne. Mas a alma dele não sentiu satisfação nenhuma, sentiu vergonha e se escondeu. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus. E disse Adão: ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu, e escondi-me. Gênesis 3, 8, 10. Mas repara, ele não ficou com vergonha de estar nu antes de pecar. A vergonha só chegou depois. Não era sobre o corpo. Era o sinal de que a alma dele ainda não tinha sido corrompida por completo. Se já tivesse morrido por dentro, ele nem teria se importado. Existe gente que peca e não sente vergonha nenhuma. Essa é a que deveria te preocupar. Mas se você errou e ainda sente esse peso, isso é um bom sinal. Tem um homem na Bíblia que nem levantava os olhos para o céu. Só batia no peito e dizia: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. E foi esse homem, não o outro que se achava santo, que voltou para casa perdoado. Lucas 18, 13, 14. E não foi só ele. Tem um rei na Bíblia chamado de homem segundo o coração de Deus. Um rei que também caiu, traiu, mentiu, chegou a mandar matar para esconder o próprio pecado. Não foi um deslize pequeno, foi a queda de um dos maiores nomes da fé. E o que Davi fez depois de cair tão fundo assim? Confessou. Mas antes de confessar, ele mesmo descreveu o que esse peso estava fazendo com o corpo dele. Mister, quanto me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. Salmo 32, 3-4. É o mesmo aperto no peito, a mesma madrugada mal dormida. Mas repara no que veio depois. Confessei-te o meu pecado e não encobri a minha iniquidade. E tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Salmo 32, 5. E é o mesmo Davi que depois escreve: os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Salmo 51, 17. Se um homem assim, que caiu tão fundo, que carregou tanto peso, foi restaurado só por confessar, o que você carrega hoje não é grande demais para também ser perdoado. Adão, o publicano, Davi. Um jardim, um templo, um palácio. Épocas diferentes, pecados diferentes e a mesma resposta de Deus repetida 3 vezes. Jesus contou uma história que resume tudo isso. Um filho pega a herança do pai ainda em vida, vai embora, gasta tudo numa vida de excessos e acaba sem nada, trabalhando para alimentar porcos, com tanta fome que olhava para a comida dos animais com vontade. Foi ali, no fundo do poço, que ele decidiu voltar, achando que o pai, na melhor das hipóteses, ia aceitá-lo de volta como empregado. Mas o pai viu o filho ainda de longe e correu ao encontro dele antes mesmo de ouvir o discurso pronto. E, quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão e, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Lucas 15, 20. Não teve sermão, teve festa. Este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. Lucas 15, 24. É esse o Deus de quem estamos falando. Um pai que corre em direção a você antes de você terminar de se explicar.
Guarda isso. O dia que você pecar e não sentir mais culpa, não sentir mais vergonha nenhuma, esse é o dia de se preocupar de verdade. Enquanto isso dói, você ainda está arrependido. E enquanto você se arrepende, a porta continua aberta. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1. Jesus sabe que você vai pecar de novo. Jesus sabe que a carne é fraca, mas ele não veio salvar a carne, veio salvar a alma. Essa alma que ainda dói, ainda se arrepende, ainda volta. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5:8. Ele não esperou você limpar sua vida para te amar. Ele morreu sabendo exatamente dessa luta, dessa recaída, dessa noite específica. E ainda assim escolheu você. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1:9. Se você quiser, repete comigo, em silêncio ou em voz baixa. Pai, eu não vim fingir que está tudo bem. Eu caí de novo, e dessa vez eu não quero esconder isso de ti. Eu confesso. Eu falhei, mas não quero mais carregar isso sozinho, escondido, do jeito que Adão se escondeu no jardim. Obrigado por correres em minha direção antes de eu terminar de me explicar. Onde eu cair de novo, me ajuda a voltar mais rápido. Em nome de Jesus. Amém. Se você orou isso agora, mesmo sussurrando, isso já é um começo. Ninguém começa com uma fé perfeita. E guarda essa promessa. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Isaías 1:18. É assim que Deus trata o que você confessa. Não guarda numa gaveta para lembrar depois. Apaga. Se quiser, deixa aqui embaixo, sem nome, sem ninguém saber quem é você. Só uma palavra sobre o que você carrega hoje. Não precisa dizer o que, só que existe. Porque quando você escreve, mesmo sem nome, alguém que está lendo vai perceber que não é o único. E isso, sozinho, já começa a curar. E se você já atravessou algo parecido, se já lutou com isso e hoje está de pé, ou pelo menos está no caminho, conta também. Mesmo que seja só uma frase de como você segurou firme, não é para se exibir. É que quem está lendo agora, na pior noite dele, pode precisar exatamente da sua história para acreditar que dá para sair disso. Cada confissão cura quem escreve, cada testemunho fortalece quem lê. E tem mais uma coisa que vale saber. A confissão mais honesta e mais sincera, aquela que mais pessoas aqui embaixo curtirem, vai ser exatamente o ponto de partida do próximo vídeo. Então, se alguma dessas mensagens parecer com a sua, não passa direto, curte ela também. Isso ajuda a mostrar qual dor mais gente aqui está carregando junto. Antes de você ir, lembra mais uma vez da promessa que abriu esse vídeo. Não vos sobreveio tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não deixará que sejais tentados além do que podeis suportar. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Ver Coríntios 10:13. Você não caiu além do que Deus pode levantar. E essa vergonha que você sente agora não é o fim da sua história com Deus. É a prova de que ela continua.